Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e nessa aula de hoje eu vou explicar para vocês o conceito de política. Antes da gente entrar aqui no conceito de política, eu quero só dar um pequeno recado para vocês que eu vou colocar a partir do próximo vídeo aqui no meu canal alguns códigos promocionais do meu curso básico de ciência política, do livro, né? Então fiquem de olho aí, assistam, obviamente que eu vou colocar espalhado, vou colocar aí eventualmente no início do vídeo, no meio, ao final, ou às vezes na própria descrição dos vídeos. Então, se vocês tiverem interesse, alguns códigos eles vão ser apenas códigos de desconto, outros códigos vão ser códigos para obter o livro de maneira gratuita, né? E vai variar, claro, conforme as plataformas. Como eu já divulguei antes, eu tenho aqui em formato PDF, eu tenho para o iBooks da Apple, eu tenho na Google Livros e também na Amazon. Então fiquem de olho se vocês tiverem interesse, né? Assistam aí os vídeos, deem uma olhadinha sempre na descrição, porque eu vou espalhar esses códigos por aí. Vamos então iniciar a aula de hoje e, como eu disse antes, nessa aula a gente vai falar sobre o conceito de política. Logicamente que o conceito de política em um curso de ciência política, né, então o conceito ele é um dos mais importantes, né, juntamente com outros 2 ou 3 conceitos que se destacam dentre todos. Então é importante que a gente tenha aqui claro, que vocês tenham aí claro, o que significa essa ideia de política. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, né, é aquela distinção, assim como foi feito na aula passada, quer dizer, apenas aqui relembrando, né, que na aula passada a gente viu o conceito de ciência política, então é o estudo científico do fenômeno político, e que a ciência política ela se destaca ou ela se distingue, na verdade, na ciência política no seu sentido amplo, que é uma ideia mais geral de ter uma racionalização e uma lógica no estudo do fenômeno político, e existe a ciência política no seu sentido restrito, ou seja, que aí é a questão de análise do fenômeno político com base em uma relação vinculada ao fato propriamente dito, né? Então, aqui no âmbito da política, ou no conceito de política, também vai existir essa distinção entre o sentido amplo e o sentido restrito. Então, nessa perspectiva, o sentido amplo da palavra política, ela está vinculada, como o Bobbio coloca no texto dele, a tudo que se refere à cidade, tudo que é urbano, civil, público e até mesmo sociável ou social. Ou seja, ele coloca que, nesse sentido, a política seria a arte ou a ciência do governo de uma maneira geral. Por sua vez, no seu sentido restrito, ele coloca o seguinte, que a política corresponde ao conjunto de atividades que, de alguma maneira, tem como termo de referência a polis, ou seja, o Estado. Então aqui, primeiro eu quero fazer um comentário, né, colocar que esse conceito de Estado, ele vai ser explicado em mais detalhes um pouco mais para frente, em aulas que eu vou disponibilizar por aqui no curso de Ciência Política, um pouquinho mais para frente, ainda que se você já tiver interesse em compreender o que é o Estado, especificamente o Estado no seu sentido moderno, dá uma olhadinha aqui no meu canal, que existem vários vídeos que eu coloquei aqui falando sobre o conceito de Estado. Agora, fechando então esse parênteses, a gente volta aqui para o conceito de política e aí a gente vai então compreender esses 2 sentidos. Quer dizer, o primeiro sentido que ele coloca, que é um sentido bastante amplo, engloba tudo aquilo, como ele coloca, como ele diz, que é urbano, que é civil, que é público e que tem relação com o social de maneira geral. Por sua vez, o sentido restrito diz respeito, então, àquelas atividades que estão vinculadas diretamente ao Estado. E o que essas 2 concepções ou o que essas 2 visões de política têm em comum entre si? Basicamente, a ideia de que a gente está falando de relações de poder. Então, nessa perspectiva, a ideia de política ela é muito ligada ao conceito de poder. Eu já vou falar sobre o conceito de poder daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero que você grave essa distinção, ou seja, de que a gente pode entender que as relações sociais, de uma maneira geral, são relações políticas, e elas são relações políticas por quê? Porque se a política ela se define por ser o estudo das relações de poder entre as pessoas, então logicamente todas as relações, aqui colocando de uma maneira bem geral, todas as relações entre as pessoas, relações que sejam relações de poder, vão se caracterizar como sendo relações políticas.
Agora, logicamente, que o foco no curso de ciência política é ou se refere àquelas relações de poder em que o Estado está presente. Então, nessa perspectiva, a gente pode compreender a política ou conceituar a política como sendo aquelas relações de poder nas quais o Estado está presente. Lembrando aqui que o Estado pode estar presente nessa relação de poder, seja como o polo ativo, ou seja, colocando aqui, né, de uma maneira mais geral ou mais simples, aquele momento em que o Estado manda, digamos assim. Então, quando, por exemplo, o Estado cria uma lei que é de aplicação ou de cumprimento obrigatório por todos os cidadãos, então o Estado, nesse caso, ele é o polo ativo dessa relação de poder entre Estado e sociedade. Por outro lado, o Estado também pode ser o polo passivo, ou seja, ele pode sofrer a ação, e eu já vou explicar também daqui a pouquinho o que é essa ideia de sofrer uma ação. Ela não tem um sentido necessariamente negativo, mas então quando o Estado ele sofre a influência, por exemplo, de um partido político, de um grupo, de uma ONG ou da sociedade como um todo, em uma manifestação, por exemplo, nas ruas, então nesse caso o Estado ele é o polo passivo da relação de poder, porque ele está sofrendo esse poder por parte de outras entidades, de outros grupos ou da sociedade de maneira geral. Então, esse vai ser o conceito, essa vai ser a ideia de política. Ou seja, aqui eu sempre vou trabalhar num sentido restrito num primeiro momento, e esse sentido restrito então nesse sentido restrito então, a gente tem que a política diz respeito àquelas ações ou aquelas atividades, como o Bobbio coloca, que dizem respeito ao Estado, seja o Estado no polo ativo, seja o Estado no polo passivo. Então, feita essa conceitualização do que é política, e aí aqui fazendo uma ligação com aquilo que eu falei na aula passada, né? Quer dizer, quando se entende então que a ciência política tem por objetivo estudar o fenômeno político, o que a disciplina de ciência política faz é justamente estudar esse conjunto de atividades que se relacionam ou que tem a ver com o Estado. Então, na aula passada eu dei o exemplo da contagem de votos, que é um elemento vinculado à análise política, né, ou à ciência política. Então, nesse caso, quer dizer, é uma relação entre Estado e sociedade e é algo, então, que diz respeito ou se enquadra nesse conjunto de atividades que gravitam ali ao redor do Estado. Então, tendo isso em mente, a gente parte agora para a segunda parte dessa aula de hoje, que é o quê? É entender, ainda de maneira inicial, o que são as relações de poder. E por que isso é necessário? Porque a política é feita de relações de poder. Ou seja, quando o Bobbio coloca, né, que a política é esse conjunto de atividades que de alguma maneira tem como termo de referência o Estado, ou seja, ele está falando que o Estado manda ou o Estado obedece, colocando aqui em termos bem simples que eu vou elaborar um pouquinho mais depois. Ora, se o Estado manda ou se o Estado obedece, e respectivamente se a sociedade obedece ou a sociedade manda, significa dizer então que existe entre essas duas entidades, entre o Estado e a sociedade, uma relação de poder. Então, nesse sentido, a compreensão da ideia de política, ela pressupõe também a compreensão do conceito de poder. Então, como eu tinha dito antes, eu vou dar muito mais detalhes ou explicar com mais detalhes o conceito de poder na próxima aula. Mas já vamos aqui iniciar um debate sobre o que é esse conceito de poder, né, mínimo, para que vocês então possam fazer essa ligação entre esses três elementos que a gente está vendo ou que a gente já viu até o momento. Quer dizer, o próprio conceito de ciência política, como uma disciplina que estuda o fenômeno político. E que fenômeno político é esse? São essas atividades que dizem respeito ou que têm como termo de referência o Estado, e uma vez então que essas atividades têm como termo de referência o Estado, elas se caracterizam pelo exercício do poder ou o Estado agindo, né, sobre a sociedade, sobre os grupos, ou o Estado sofrendo a ação por parte da sociedade, por parte desses grupos. Então, nesse sentido, uma definição inicial de poder é a seguinte, que o poder é a capacidade que o A tem
de definir o comportamento do B. E aqui eu já quero que vocês tenham isso claro, quer dizer, tanto aqui nesse finzinho dessa aula de hoje, como na próxima aula que eu vou falar sobre o poder e na outra que eu vou falar sobre autoridade, eu sempre vou usar essa nomenclatura A e B. Então, quem é o A e quem é o B? Quer dizer, o A pode ser qualquer pessoa ou qualquer grupo e o B também pode ser qualquer pessoa ou qualquer grupo. Quer dizer, apenas aqui uma maneira de dizer que entre A e B vai existir uma relação de poder. Então, voltando para esse conceito inicial, né? O poder, então, ele pode ser definido como uma capacidade que A tem de definir o comportamento e as ações do B. Então é nesse sentido que a gente sempre fala que uma relação de poder é uma relação de mando e de obediência entre A e B. E aí essa relação, como eu disse, ela tem algumas características que eu vou apresentar em detalhes na próxima aula. Mas vocês já sabem agora nesse momento que todas as vezes em que a gente fala então de uma relação de poder, eu estou falando numa relação de mando e de obediência de A sobre B. Agora, é importante destacar que essa relação de mando e obediência, ela tem alguns pré-requisitos e um deles que eu vou vincular ou que eu vou explicar já aqui diz respeito à questão dos meios. Então, toda a relação de poder entre A e B, ela se caracteriza pela posse dos meios, ou seja, o A, que é aquele que manda, ele precisa possuir alguns meios para tentar exercer o poder sobre o B. E esses meios tradicionalmente são entendidos como sendo três meios. O meio ideológico, que é o uso das ideias, ou seja, o A exerce o mando sobre o B e o B obedece às ordens do A, porque o A convence por meio das ideias ao B, convence o B de que o B tem de fazer aquela atividade, seja lá o que for. Existe o meio econômico, que obviamente, como o próprio adjetivo já diz, né? Ou seja, o A possui meios econômicos para fazer com que o B o obedeça. E o terceiro tipo é o poder coercitivo, né? Ou poder político stricto sensu, ou seja, é o poder de uso da força física. Eu reitero que esses três meios vão ser explicitados com mais detalhes na aula que vem, mas tenho já então aqui que uma relação de poder ela pode ser caracterizada pelo A se utilizando de um desses três meios para atingir os seus objetivos, para fazer com que o B o obedeça. Ou seja, o meio ideológico, o meio econômico ou o meio político coercitivo. E claro, nada impede que o A utilize dois ou até os três meios ao mesmo tempo para poder dar a ordem sobre o B. Desses três meios, né, o ideológico, o econômico e o coercitivo, e no âmbito aqui de uma relação política, ou seja, no âmbito da política, entendendo-se a política no sentido que eu disse no início, né, ou seja, o conjunto de atividades que dizem respeito ao Estado, qual desses três meios é o mais importante para o estudo da política? E aí a gente tem que o meio político, né, ou seja, o meio coercitivo, o uso da força física é o meio mais importante em uma relação de poder. Ele é visto como um meio superior em relação aos demais. E o porquê que ele tem essa superioridade? Porque em última instância, né, quer dizer, na verdade são dois motivos. O primeiro deles é que em última instância, aquele que quer exercer o poder sobre o outro, o A, quando ele quer mandar sobre o B, a última opção que ele tem é usar a força física para atingir os seus objetivos. Então aqui de uma maneira muito sintética, eu posso tentar convencer uma pessoa por meio das ideias a fazer algo que eu quero, né, que ela faça algo que eu quero. E ela diz que não. Eu posso tentar convencer uma pessoa por meio do dinheiro, dos bens, o meio econômico. E ela diz que ela não vai fazer por aquele valor. E a última opção que eu tenho, então, é o uso da força física. Então, se considera que o meio coercitivo, o poder coercitivo, que aqui se associa ao poder político, é o meio mais eficaz para que o A possa atingir os seus objetivos. Então essa é a primeira razão. E a segunda razão é porque o meio coercitivo é, por definição, o meio que define, né, que sintetiza a ação do Estado.
Ou seja, isso eu também vou explicar um pouquinho mais para frente nas próximas aulas, mas apenas para que vocês tenham já essa visão. O Estado se define pelo uso da força física e, mais que isso, pelo uso exclusivo da força física. Então, o Bobbio dá no seu texto um exemplo. Ele coloca, por exemplo, numa determinada região qualquer, existem grupos de piratas. Então, esses piratas, eles tentam manter a ordem ali naquele seu território com base, em última instância, no uso da força física. Mas esse grupo de piratas, ele não tem a exclusividade do uso da força física, porque eventualmente um outro grupo pode também se utilizar da força física e derrotar aquele primeiro grupo. Então, nesse caso, já no âmbito do Estado, o Estado ele detém a exclusividade, ele detém o monopólio legítimo do uso da força física dentro de determinado território. Essa é uma frase do Max Weber, do sociólogo alemão Max Weber, e é uma frase que é utilizada para definir o Estado. Então, o Estado é aquela instituição que todos reconhecemos como sendo capaz, ou como tendo a possibilidade, não apenas na sua perspectiva legal, mas também na sua perspectiva legítima, de exercer a força física. Traduzindo isso em miúdos, quer dizer, de maneira geral aqui, ninguém reconhece que um assaltante possa usar legitimamente a força física. Ou seja, ninguém vai aceitar ou ninguém vai reconhecer ou vai achar legítimo que uma pessoa assalte outra usando a força. Agora, de maneira geral, pelo menos, todos nós reconhecemos que o Estado, por meio da polícia, por exemplo, pode usar a força física para conter o próprio assaltante. Então vejam que nos dois casos, tanto o assaltante quanto o policial, eles usam a força física, eles usam o meio coercitivo para atingir os seus objetivos. A diferença é que o assaltante ele não é legítimo, e claro, que aqui também tem a questão da legalidade, ou seja, estar de acordo com as leis, mas o ponto principal que eu quero destacar é a questão da aceitação, ou seja, o cidadão ele não aceita que um assaltante use, não reconhece que um assaltante pode usar a força física para atingir os seus objetivos, enquanto que por outro lado, e aqui de maneira geral também, o cidadão reconhece que o policial pode usar a força física para atingir os seus objetivos. Então essas vão ser as duas características que vão fazer com que o poder coercitivo seja o principal meio, com que o meio coercitivo, então, seja o principal meio nas relações políticas. Quer dizer, primeiro o fato dele ser a última instância, ou seja, eu posso não cumprir uma ordem tentando ser convencido pelas ideias, eu posso não cumprir uma ordem por alguma questão econômica, mas uma vez que eu me sinta ameaçado, que a minha vida seja ameaçada, eu vou lá e cumpro essa ordem. Então, o poder político coercitivo, o meio coercitivo, ele é superior aos demais por um lado, e por outro, ele corresponde à própria definição de Estado. Ou seja, a gente não tem Estado, não existe Estado, se não houver uma centralização dos meios coercitivos nas mãos dessa instituição, Estado. Ainda também nessa perspectiva do Estado, a gente precisa se lembrar de que o poder político ele possui três características, como o Bobbio coloca, ou seja, a exclusividade, a universalidade e a inclusividade. E aqui de maneira bem sintética, o que é isso? Quer dizer, o poder político ele tem a característica de exclusividade, porque como eu acabei de dizer, apenas o Estado pode, de maneira legal e legítima, exercer o poder político coercitivo frente à sociedade. Então, nesse sentido, o poder político exercido pelo Estado, ele é exclusivo, E aqui, lógico, eu reitero, que eu estou falando daquele poder legal, ou seja, que está sendo posto em prática conforme a legislação, por um lado, e legítimo, o que significa dizer que ele é aceito pela sociedade. Então, existe esse reconhecimento por parte da sociedade de que só o Estado pode usar a força física de maneira legal. O segundo ponto é a universalidade, ou seja, as ações políticas do Estado, elas se aplicam a todos os indivíduos que estão naquele determinado território. Daí essa ideia da universalidade, repito, ele é universal, então o poder político atinge a todas as pessoas, e aqui quando eu digo atingir, não é no sentido negativo,
Quer dizer, a gente precisa se lembrar, por exemplo, do que está lá no artigo 5º da Constituição Brasileira, né, de que todos são iguais perante a lei. Então, nesse sentido, existe aqui a universalidade da aplicação do poder político a todos aqueles que são cidadãos do Estado. E a inclusividade, ela é uma característica que diz respeito ao fato de que o Estado pode, em princípio, regular todas as ações da vida da sociedade, né? Ou seja, compete ao Estado, então, regular essas relações sociais por meio da legislação, é claro. Então, nesse sentido, o Estado acaba sendo inclusivo, nesse sentido de se inserir e de controlar ou poder controlar todas as esferas sociais. Isso não quer dizer que o Estado ou o poder político pode fazer o que bem entender. Ou seja, o poder político, em princípio, ele tem limites, né? Ou seja, ele é limitado, e essa limitação do poder político, lembrando aqui que quando eu falo em poder político, eu estou falando da possibilidade do uso da força física. Então, nesse sentido, o poder político ele é limitado, e ele é limitado pelo direito. Daí a ideia, que eu também vou explicar nas aulas um pouco mais para frente, do conceito, né, de Estado de Direito. Quer dizer, um Estado de Direito é aquele Estado em que, ou é aquela situação social em que a instituição Estado, ela atua politicamente, ou seja, ela exerce o poder coercitivo, em última instância, mas ela exerce esse poder coercitivo conforme determinados limites. E quem define esses limites? Quer dizer, aí se a gente está falando de um Estado ditatorial, quem define o limite é o próprio ditador. Se a gente está falando de um Estado democrático de direito, como é o caso do Brasil, ao menos é aquilo que está na Constituição brasileira hoje, então quem define esses limites do que o Estado pode ou não fazer é o próprio cidadão, é o próprio povo, a própria sociedade, que por meio dos seus representantes vai então limitar as ações do Estado. Claro que aqui eu estou falando de uma maneira conceitual, ou seja, de uma maneira conceitual, o Estado de Direito é aquele Estado que é limitado pela lei, e o Estado democrático de direito é aquele Estado, então, que é limitado pela lei, sendo que a lei é criada pelo povo diretamente ou pelos seus representantes, né? Se isso ocorre ou não na realidade, efetivamente é justamente a análise do fenômeno político, aí é o estudo que a ciência política vai fazer dessas relações de poder. Quer dizer, aqui a gente tem mesmo um exemplo, quando a gente pega esse raciocínio, né, de que o Estado ele age conforme a lei, e essa lei é criada pelo povo ou pelos seus representantes. Então, esse é o aspecto jurídico do poder. Agora, no âmbito político, né, ou seja, na prática, entre aspas, aqui, é efetivamente isso que ocorre? Então, aí a gente começa a ter uma análise política do fenômeno jurídico, até da própria, do que está ali na Constituição. Para encerrar, então, a gente chega aqui no último ponto. Quer dizer, qual é o objetivo da política? Quais são os fins da política? E aí o Bob ele coloca que a gente não pode entender que a política tenha algum fim específico. Ou seja, os fins da política vão ser aqueles que serão definidos pelo grupo político que estiver no poder em determinado momento. Ou seja, se hoje a gente tem no poder um grupo de esquerda, então o fim da política vão ser provavelmente ações que tenham um cariz com a ideologia da esquerda. Se amanhã a gente tem um grupo de direita, então os fins da política vão ser fins que têm fundamento na ideologia de direita, e assim sucessivamente. O único fim que o Bob indica, que é um fim que ele mesmo coloca como sendo um fim genérico da política, é a ideia de manutenção da ordem e defesa do território. Quer dizer, independentemente de ser de esquerda, de ser de direita, de centro, todo grupo político vai defender a manutenção da ordem e a defesa do território, até mesmo porque, se isso não ocorrer, não vai existir Estado. Ou seja, se não, o Estado, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, uma das características do Estado é a sua territorialidade. Então, se não existe um território defendido, se não existe um território definido, não vai existir Estado. Então, consequentemente, esse seria, na visão do Bobbio, um único objetivo genérico, né? E ele coloca genérico porque, repito, não importa a ideologia do governante, é necessário defender o território e manter a ordem para que Estado e sociedade possam, então, existir e se perpetuar ao longo do tempo. Em síntese, então, pessoal, a gente tem que política é o estudo das relações de poder, ou correspondem às relações de poder em que o Estado está presente. Então, essas seriam as relações políticas ou a política em seu sentido estrito.
Mas também a gente pode entender a política no seu sentido amplo, como sendo as relações de poder entre as pessoas de maneira geral e também relações de poder entre a sociedade como um todo e o Estado. Então, nessa perspectiva, eu queria aqui só deixar uma última mensagem, que é a seguinte: muita gente diz que política não se discute. Inclusive, essa semana eu li um texto, uma notícia em um determinado jornal brasileiro de grande circulação, e lá estava bem claro essa ideia, né? Bom, tem a pessoa que defendia a ideia A, outra pessoa que defendia a ideia B, e que no final elas ficavam um pouco afastadas porque se tem esse jargão de que política não se discute. Pois a mensagem que eu quero deixar aqui é justamente o contrário. Quer dizer, é necessário sim se discutir. Óbvio que aqui o verbo discutir não significa brigar, ou seja, é muito mais no sentido de debater. Porque se a política diz respeito àquelas coisas que estão relacionadas ao Estado, ou como diz o Bobbio, né, o conjunto de atividades que tem como termo de referência o Estado, ora, é necessário sim que se debatam essas questões para que se possa chegar aí a um denominador comum, para que o Estado possa então concretizar aquelas ações que a sociedade como um todo considera como sendo as necessárias naquele momento. Quer dizer, a partir do momento em que a gente tem que a política são relações de poder entre as pessoas, então esse elemento ele precisa sim ser discutido. Até mesmo porque se nós vivemos em um Estado democrático de direito, é fundamental que as pessoas debatam questões relacionadas à política, né, no seu dia a dia, para que isso possa ser de alguma forma, de uma forma ou de outra, ser transferido ou repassado ao Estado. Quer dizer, muitas vezes se coloca, a política não se discute, é assim mesmo, e por se pensar desse jeito é que as coisas permanecem como estão. Então, essa ideia de que política não se discute, ao meu ver, ela é completamente errada, ela é completamente errônea, né? Porque a gente precisa sim debater. Quer dizer, vamos pensar aqui a política primeiro no seu sentido amplo. Nós temos então relações políticas entre as pessoas na sociedade. Ora, essas pessoas na sociedade, elas precisam conversar, elas precisam debater sobre aquilo que elas consideram como melhor para si e para a coletividade. E aí a gente afunila. Vamos pensar agora na política no seu sentido restrito. Então, uma vez que essa sociedade debateu e tem esse conjunto de ideias formado, esse conjunto de ideias precisa ser repassado ao Estado, né? Seja por meio da exigência de um direito, por exemplo, ou de uma política pública, algo nesse sentido, e por sua vez o Estado ele precisa então repassar ou fazer de volta, né, digamos assim, para a sociedade. Então é fundamental sim que se discuta essa ideia de política, né, que se tenha esses debates com frequência sobre temas que são temas políticos, porque aí a gente volta aqui para o início da aula. Como o Bobbio disse, a política ela diz respeito a tudo aquilo que está relacionado à polis, ou seja, ao Estado, à cidade, ao coletivo. Então não há como se compreender o fenômeno político e participar do fenômeno político se a gente não debate sobre esse fenômeno político. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha ficado claro para vocês qual é o conceito de política, né? O que é uma relação política, ou seja, uma relação de poder. Reitero que na próxima aula a gente vai entrar em mais detalhes sobre o conceito de poder em si, mas já façam aqui essa ligação, a ligação que inclusive eu citei no meio do vídeo. Quer dizer, a gente tem a ciência política como uma disciplina que estuda o fenômeno político. O que é esse fenômeno político? É aquele conjunto de atividades que tem como ponto de referência o Estado, seja o Estado ativo, né, atuando, seja o Estado passivo, ou sofrendo alguma ação, e esse atuar do Estado em relação aqui à sociedade, de uma maneira bem genérica, corresponde a uma relação de poder que se caracteriza pela existência de três meios: o meio ideológico, o meio econômico e o meio coercitivo, sendo o meio coercitivo superior a todos os demais. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse conceito, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês sobre o tema, sobre o curso como um todo. E não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever no meu canal.
quando se inscreverem. Não se esqueçam de clicar aqui no sino para ativar as notificações, para que vocês então recebam no e-mail de vocês, né, as indicações dos próximos vídeos que eu vou disponibilizar aqui no meu canal. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por assistirem. Um abraço a todos e até a próxima.